Eu me chamo Zé, 32 anos de suor, calos e terra. Minha vida inteira foi no campo. A única coisa que eu entendo é como fazer a semente brotar, como tratar um boi. Foi exatamente por causa dessa terra que eu estava ali, na mesa de reunião. Eu, de camisa xadrez apertada, no meio de ternos caros e palavras que eu mal conseguia entender. Eu estava ali tentando descobrir o valor do meu pedaço de chão. Tentei acompanhar a conversa sobre valorização de ativos e projeções de mercado, mas quando abri a boca para perguntar algo simples, minha esposa, Lourdes, começou a rir. Não um riso discreto, mas uma gargalhada alta, de desdém, que ecoou na sala de vidro. Cala a boca, Zé. Você não sabe de nada. Ela debochou, me humilhando na frente de todos. O rosto dos homens na mesa era de pena, e o meu, de fogo. Eu só queria sumir. Foi então que ela agiu. Uma mulher de vestido impecável, a advogada Ana Clara. Ela parou a reunião, ignorou Lourdes e disse com a voz firme, olhando só para mim: Zé, se me dá licença, venha comigo. Você precisa de um café, e eu preciso falar sobre o que realmente importa. Você já sentiu essa vergonha na frente de quem você mais confiava? Me conta aqui embaixo de qual cidade você está me ouvindo. E se essa história de recomeço te tocou, me segue e se inscreve no canal para não perder o que aconteceu quando o homem da roça foi para a cidade com a advogada. Quando Ana Clara me chamou, eu senti um alívio tão grande que mal consegui levantar da cadeira. Minha espinha estava travada de humilhação. Lourdes ainda estava rindo quando saímos da sala de reuniões. Eu era o Zé, o palhaço que tinha um pedaço de terra valiosa, mas que não sabia assinar o próprio nome direito. Segui Ana Clara pelo corredor de mármore frio. Ela era alta, exalava cheiro de perfume caro e seriedade. Eu, ao lado dela, parecia um trator fora da garagem. Chegamos a um café chique, com mesinhas pequenas e música baixa. Pedi o café mais forte que tinham. Zé, ela começou tirando os óculos. Eu sou Ana Clara Menezes, advogada. E a sua terra vale muito mais do que você imagina, e muito mais do que Lourdes e esses engravatados querem que você saiba. Eu a encarei desconfiado. Eu sou ingênuo, mas não sou burro. O que a senhora quer em troca? Dinheiro eu não tenho. Ela sorriu. Um sorriso que iluminou aquele café cinzento. Não quero seu dinheiro, Zé. Quero te dar uma chance. E talvez uma parceria. Eu vi o jeito que sua esposa te tratou. Foi cruel. E se você não aprender a navegar nesse mundo, eles vão te passar a perna, e o pior, ela vai te deixar por alguém que possa manter o nível de vida que ela acha que merece com o seu suor. Essa frase me acertou como um chute na costela. Lourdes era ambiciosa. A gente casou por amor simples, mas o amor dela murchou quando viu a oportunidade de riqueza. Eu não entendo nada disso, doutora. Confessei, olhando para as minhas mãos grossas. Meu negócio é cheiro de esterco, não de papelada. Eu sei, Ana Clara respondeu, inclinando-se na mesa. E é exatamente isso que me interessa. Eu sou da cidade. Só entendo de papel. Você é da roça. Só entende da terra. Se unirmos nossos conhecimentos, ninguém nos derruba. Mas isso exige confiança. E exige que você se valorize, Zé. Comece por não permitir que ela ria de você daquele jeito. Eu fiquei em silêncio por um longo minuto. Eu era fiel. Eu amava Lourdes do meu jeito rústico, mas a fidelidade dela já estava em xeque há muito tempo. No dia seguinte, eu tinha que voltar para casa e encarar aquela mulher que me envergonhou. Mas por algum motivo, a oferta de Ana Clara, essa mulher estranha, era a única coisa que me dava coragem. Eu precisava de um plano B, e ela era a única mão estendida que eu tinha recebido. Aceito. Eu disse firme. Mas me explica uma coisa. Por que logo eu? Ana Clara me olhou profundamente. Porque você é real, Zé. E em um mundo cheio de farsa, isso vale ouro. Naquele momento eu soube que minha vida simples tinha acabado. Eu estava prestes a entrar em um labirinto de cidade, negócios e sentimentos que eu não sabia como manusear. E a pessoa que me guiaria era uma advogada de vestido de seda. O retorno para a fazenda foi um calvário. A caminhonete velha cheirava a poeira e frustração. Lourdes não disse uma palavra durante a viagem de 3 horas. Mas seu silêncio era pior que os gritos. Era um silêncio carregado de julgamento e superioridade. Quando chegamos, ela desceu do carro, batendo a porta com força. Eu sabia que a discussão viria, mas ela me ignorou completamente. Foi direto para o quarto e trancou a porta. Essa era a nova tática de Lourdes. Me punir com a ausência, me fazer sentir invisível, menos que o ar que ela respirava. Nos dias seguintes, a rotina foi dolorosa. Eu acordava antes do sol para lidar com o gado e os plantios. O trabalho na terra era meu único consolo. Ao meio-dia, voltava para casa e encontrava Lourdes arrumada, maquiada,
assistindo TV ou falando ao celular com as amigas da cidade que ela tinha feito após a valorização das terras. Quando eu tentava conversar sobre os negócios, a resposta era sempre a mesma, dita com um tom de enfado que me fazia querer quebrar algo. Deixa isso comigo, Zé. Você estraga tudo. Concentra na sua terra e me deixa cuidar do nosso futuro. Eu me sentia esvaziado. A vida de casal se resumia a dividir o mesmo teto, mas não a mesma vida. As noites eram frias. Ela me dava as costas, sempre com o pretexto do cansaço. A intimidade, o carinho simples que tínhamos, havia desaparecido sob a sombra do dinheiro. Foi nesse vácuo que Ana Clara começou a preencher o espaço. Ela ligava no meu celular, um aparelho simples que eu só usava para emergências, sempre à noite, quando Lourdes já estava em seu sono frio ou trancada em seu mundo particular. Nossas conversas não eram românticas, eram objetivas, mas carregadas de respeito. Algo que eu tinha esquecido como era receber. Ela me explicava os termos jurídicos da reunião, desvendava a teia de burocracia que estava sendo armada para me tirar a vantagem do negócio. Zé, ela me disse em uma noite, o que eles estão propondo é um negócio de fachada. Eles vão comprar por um valor baixo agora, esperar a rodovia sair e revender pelo triplo. Você não pode aceitar. Mas como eu digo não, doutora? Eu não sei falar essa língua. Você não precisa falar a língua deles. Precisa de alguém que traduza, e eu estou te oferecendo isso. Mas para isso você precisa começar a agir como o dono. Você não é mais o Zé ingênuo. Precisa se impor. Ela estava me dando uma força que eu não sabia que precisava. Ela não ria dos meus sotaques ou das minhas perguntas básicas. Ela respondia com paciência. Certa noite, Ana Clara foi além da consultoria. Zé, preciso que você venha à cidade amanhã. Temos uma reunião urgente sobre o registro de posse da área de pastagem que eles estão contestando. Eu gelei. Ir para a cidade significava ter que contar para Lourdes. Eu vou ver. É que sua mulher te humilhou, Zé. Ela vai tentar te controlar. Você é um homem de 32 anos. Dono de sua própria vida e terra. Venha, eu te busco na rodoviária. Eu vou te proteger desses engravatados, mas você tem que confiar em mim. O argumento do homem de 32 anos, dono da própria vida, me deu o empurrão que eu precisava. Na manhã seguinte, preparei uma mala pequena. Lourdes estava na cozinha, tomando seu chá. Vou para a cidade, anunciei, tentando parecer casual. Ela levantou a sobrancelha, sem parar de ler sua revista. Fazer o quê? Comprar adubo? Não. Encontrar com a advogada. Ela disse que tem uns papéis urgentes sobre a terra. Lourdes finalmente me olhou. E o olhar dela era puro veneno. Que advogada? Aquela piranha de terno que te chamou para sair? Zé, você está ficando louco? Eu cuido disso. Você só tem que ficar aqui e cuidar do pasto. Não, Lourdes, eu sou o dono. E eu vou entender o que está acontecendo. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Foi a primeira vez em meses que eu a enfrentei de verdade. Ela deu uma risada de escárnio. Certo, vai lá ser o caipira na cidade grande. Aposto que ela só quer te roubar. Mas se você pisar fora da linha, Zé, eu te lembro quem é sua esposa. Eu apenas peguei minha mala e saí. Não houve beijo de despedida. Não houve preocupação, apenas a ameaça fria. Dirigi até a rodoviária. O ônibus era apertado, mas a sensação de liberdade era inebriante. Eu estava fugindo do escárnio, da humilhação, da vida que havia se tornado uma prisão de ouro. Cheguei à rodoviária de São Paulo. O barulho, a multidão, a velocidade. Fiquei paralisado, um homem da roça de botas enlameadas no meio de ternos e saltos. Então a vi. Ana Clara estava lá, encostada em um carro preto reluzente que parecia ter saído de um filme. Ela estava de óculos escuros, mas sorriu quando me viu. Zé, achei que você não viria. Ela veio até mim, e pela primeira vez, eu senti a força de uma mão feminina que não era a de Lourdes. A dela era firme e macia. Eu vim, eu disse, engolindo a seco. Mas sou um peixe fora d'água. Não se preocupe, ela respondeu pegando minha mochila pesada. Hoje vamos ser parceiros. Primeiro, o trabalho. Depois, a experiência. A reunião com os advogados da incorporadora foi um choque. Ana Clara me colocou na ponta da mesa. Ela falava por mim, mas sempre me olhava pedindo confirmação. Ela usava palavras difíceis que só ela entendia, e os engravatados ficavam pálidos. Senhores, meu cliente não aceita a cláusula 3.2 de renúncia de direitos de superfície. A área de plantio é inegociável, a não ser que o valor por metro quadrado seja reajustado em 40%. 40%! Eu quase caí da cadeira. Eles estavam tentando me passar a perna por milhões de reais. Ana Clara lutou por mim como se estivesse lutando pela vida dela. No final, saímos sem assinar nada, mas com a certeza de que tínhamos vencido a primeira batalha. Viu, Zé? Ela disse, vibrando enquanto voltávamos para o carro. Você é o dono da terra, você dita as regras.
Eles só pensavam que poderiam te manipular porque Lourdes deu a entender que você é um capacho dela. A raiva me subiu à cabeça. Eu não sou capacho de ninguém, eu sei. Ela acalmou. Mas você tem permitido que ela pense assim. Você precisa mudar essa imagem. Não só para os negócios, mas para você, Zé. Você é um homem forte, justo. Ele só vem o coitado da roça. Ela parou o carro em frente a um prédio alto. Agora, esqueça os negócios por uma hora. Eu disse que seria uma experiência. Que experiência? Você vai provar o que é vida urbana, Zé. Não podemos ter um parceiro que só toma pingado e não sabe o que é um bom vinho. Ela riu. Vamos almoçar. O restaurante era no topo do prédio, com uma vista que abrangia toda a cidade. Eu nunca tinha visto tanto cimento junto. Senti vertigem. Ana Clara me ensinou a usar os talheres corretamente. Me explicou o que era o carpaccio e, com paciência, me deu a primeira lição de etiqueta urbana. Ela não me corrigia com escárnio, mas com carinho didático. Zé, o garfo é sempre por fora para o primeiro prato, e o guardanapo no colo nunca preso na camisa. Eu ri, meio sem jeito. Lá na roça a gente come com a mão se for feijoada. E o guardanapo é a manga da camisa, se bobear. Ela riu alto. O som contagiante. Eu sei, Zé. E um dia você vai me ensinar a lidar com a vaca. E eu vou te ensinar a lidar com a cidade. É uma troca justa. Eu estava encantado. Ana Clara não era Lourdes. Ela não me diminuía. Ela me elevava. Ela via potencial onde Lourdes via piada. No final da tarde, Ana Clara me levou para a rodoviária. Temos que ser cuidadosos, Zé. Lourdes é esperta e ambiciosa. Ela não vai gostar de saber que eu estou te orientando. Eu sei, doutora. Vou dar um jeito. Não me chame de doutora. Me chame de Ana Clara. E sobre o jeito... Você vai ter que me ligar todos os dias. Vamos montar uma estratégia. Eu quero te ver prosperar. De verdade. Eu apertei a mão dela com gratidão. Pode deixar, Ana Clara. Voltei para a fazenda naquela noite. Eu era um homem diferente, cheio de uma nova confiança. Eu sabia que estava sendo enganado há meses. Não só nos negócios, mas no meu casamento. A ausência de Lourdes não era apenas cansaço. Quando entrei em casa, encontrei o carro dela, que normalmente estava na garagem, estacionado de um jeito estranho, quase escondido atrás do celeiro. Estranhei, mas segui para dentro de casa. O silêncio era absoluto. Lourdes não estava na sala, nem na cozinha. Fui até o quarto e a porta estava destrancada. Abri lentamente. A cena que vi congelou o sangue nas minhas veias. Lourdes estava deitada na cama, mas não estava sozinha. Havia um homem com ela, alto, forte, de cabelos escuros, com um rosto que eu nunca tinha visto antes. E ele não era o capataz nem o vizinho. Ele era da cidade. Ele usava botas limpas. Eles se separaram no susto, me olhando com os olhos arregalados de quem foi pego no flagra mais cruel. Lourdes, sem pudor, rapidamente se enrolou no lençol, com a audácia de quem foi interrompida, e não de quem foi flagrada. Zé, o que você está fazendo aqui? Ela gritou, como se eu fosse o invasor. O chão sumiu debaixo dos meus pés. A raiva veio, mas não a raiva explosiva. Veio o vazio, a dor que só a traição profunda pode trazer. Eu não gritei, não quebrei nada. Eu apenas senti o peso da minha ingenuidade. Eu sabia, sussurrei, mais para mim mesmo do que para eles. Eu sabia que era por isso que você ria de mim. Você já tinha outro? O homem tentou se levantar procurando a calça. Não se mova, eu disse, e minha voz saiu fria e firme, algo que Lourdes nunca tinha ouvido. Lourdes, diga a ele para ir embora. Agora! O homem hesitou. Lourdes o olhou e fez um aceno. Ele se vestiu às pressas e correu para fora do quarto sem olhar para trás, como um rato. Ficamos nós dois, eu parado na porta, ela enrolada no lençol. Eu não te amo mais, Zé. Ela disparou, como se isso explicasse a humilhação pública e a traição suja na nossa cama. Você é um caipira. Não me serve mais. As palavras dela não doeram tanto quanto a visão. Eu já sabia que o amor tinha acabado, mas ver a prova concreta transformou a dor em determinação. Eu fechei os olhos por um segundo. Quando os abri, o Zé ingênuo tinha morrido. Você tem 24 horas para sair dessa casa, Lourdes. Eu dou o dinheiro que combinamos no papel do casamento. Você leva suas coisas e some. Eu apontei para a porta. Essa terra é minha, e você não é mais a minha esposa. Lourdes tentou protestar, ameaçar, dizendo que pegaria metade dos bens, mas eu estava vazio de emoção, apenas guiado pela justiça simples do campo. Eu sabia que Lourdes só queria o dinheiro. Tente, e eu levo as fotos que eu tirei agora para o juiz. Você estava com outro homem na minha casa. Se você tentar briga, eu te destruo. Era mentira. Eu não tinha tirado fotos, mas a ameaça a fez recuar. Ela sabia que tinha perdido. Deixei a casa e fui para o celeiro. Eu precisava de ar, de solidão. Peguei meu celular e disquei o número que eu tinha na agenda. Ana Clara. Ela atendeu no segundo toque,
a voz um pouco sonolenta. Zé, aconteceu algo? Eu não chorei, mas minha voz estava quebrada. Aconteceu, eu disse. Eu preciso da sua ajuda, Ana Clara. Preciso de você agora. A Lourdes, ela me traiu. E eu estou livre. O silêncio dela durou 1 segundo, mas pareceu uma eternidade. Estou a caminho, Zé. Não faça nada estúpido. Me espera. Eu chego antes do amanhecer. Naquela noite, sob as estrelas escuras do campo, eu soube que não voltaria a ser o mesmo. A traição de Lourdes havia me libertado, e a promessa de Ana Clara me dava um futuro. A vida na cidade me esperava. Eu tinha que aprender a sobreviver naquele novo mundo. Ana Clara chegou antes do sol nascer, como prometido. Ela não veio em seu carro de luxo, mas em um SUV robusto, mais adequado para as estradas de terra. Eu estava no alpendre sentado em um banco de madeira olhando o horizonte, com o cheiro da manhã e do orvalho. Quando ela parou, desceu do carro e veio diretamente até mim. Ela não perguntou, não julgou, apenas me abraçou. Um abraço firme que parecia dizer, eu estou aqui. Eu desmoronei naquele abraço. Não chorei pela Lourdes, mas pela vida que eu perdi acreditando nela. Ela vai embora, Ana Clara. Consegui dizer, a voz rouca. Eu mandei ela sair. Eu não aguento mais. E você fez certo, Zé. Você foi justo, mas firme. Agora vamos transformar essa dor em força. Ana Clara passou a manhã comigo. Ela não tocou na ferida, mas cuidou das logísticas. Ela pegou o celular e ligou para um escritório de advocacia rural de sua confiança para iniciar imediatamente o divórcio amigável, garantindo que Lourdes recebesse o que era de direito legal, mas que não pudesse mais interferir nos meus negócios ou na minha vida. Lourdes, ao ver Ana Clara, tentou fazer um escândalo. Você, a vadia da cidade, veio roubar meu marido. E minhas terras. Ana Clara, a advogada, a dama de ferro que eu vi na reunião, a encarou com frieza calculada. Senhora Lourdes, eu sou a advogada do Zé, e estou aqui para garantir que a lei seja cumprida. Você tem seu direito à partilha, mas qualquer tentativa de calúnia, difamação ou interferência nos negócios de meu cliente será tratada como crime. Recomendo que se prepare para a mudança e evite mais problemas. O tom de autoridade de Ana Clara calou Lourdes de uma forma que meus gritos jamais fariam. Lourdes sabia que Ana Clara não era uma rival romântica naquele momento, mas um obstáculo legal intransponível. Eu assisti Lourdes ir embora no meio da tarde, com um caminhão de mudança que ela chamou, levando roupas e objetos caros. Ela nem olhou para trás, e com ela foram embora os anos de humilhação. Quando a poeira baixou, eu estava sozinho. A fazenda estava vazia. E agora, Zé? Ana Clara perguntou, sentada no velho sofá da sala. Agora, eu preciso respirar. E preciso do seu ensinamento. Ensinamento? Sim. Eu sou o homem da roça. Eu não entendo a cidade, mas eu preciso aprender para lutar. Não só pelos meus milhões, mas para não ser mais o caipira que todos riem. E eu não quero voltar a ser ingênuo. Ana Clara sorriu. Pela primeira vez naquele dia, um sorriso de aceitação. Eu aceito a missão, Zé, mas o preço é alto. Você vai ter que me ouvir. E terá que aceitar sair da sua zona de conforto. Eu já saí quando vi minha mulher na cama com outro. Não tenho mais zona de conforto, eu disse, com honestidade brutal. Na semana seguinte, a vida de Zé mudou radicalmente. Eu não podia abandonar a fazenda, mas Ana Clara exigiu que eu passasse 3 dias por semana na cidade. O divórcio estava em andamento, e precisávamos consolidar a minha posição no mercado imobiliário antes que os abutres se aproximassem. Ana Clara arranjou um flat pequeno, mas moderno, para mim no centro. O contraste entre o silêncio da fazenda e o barulho da cidade era ensurdecedor. Eu mal dormia. As manhãs eram dedicadas ao trabalho. Ana Clara me arrastou para reuniões com contadores, corretores e principalmente para a frente do computador. Vamos começar pelo básico, ela disse apontando para a tela. Você precisa entender como seu dinheiro está trabalhando. Isso é planilha. Você não precisa decorar, Zé. Precisa entender o conceito. Entrada, saída, lucro. O básico da sobrevivência no mercado. Eu, que só sabia de cabeça quantos quilos de ração cada porco precisava, me vi perdido em números e gráficos. Mas Ana Clara era uma professora paciente. Ela usava analogias com a fazenda. Pense no seu fluxo de caixa como o controle de água na irrigação. Se você gasta mais água do que recebe da chuva, sua colheita morre. Se gasta mais dinheiro do que entra, seu negócio morre. Lentamente, as coisas começaram a fazer sentido. As tardes eram a parte mais difícil. A transformação social. Você não pode ir para uma reunião importante com cheiro de gado e botas enlameadas, Zé. Ela decretou, um dia.
Vamos às compras. Comprar roupas novas foi torturante. Eu me sentia ridículo em calças sociais e sapatos de couro. Eu sinto que vou escorregar. Reclamei, tentando andar com os sapatos polidos. Acostume-se. O mundo dos negócios não tolera o desconforto. Ele exige uma fachada de sucesso. O sucesso atrai sucesso. Ela me ensinou sobre tecidos, sobre cores que combinavam com o meu tom de pele moreno e forte. Ela me fez cortar o cabelo e aparar a barba, transformando o Zé da Roça em José, o investidor. O resultado era impressionante. Eu me olhava no espelho e via um homem que eu não conhecia. Mais seguro, mais elegante, mas ainda com o olhar honesto. Ana Clara não era apenas uma mentora de negócios. Ela estava me ensinando a viver na cidade. Ela me levou a museus, explicando que cultura não é luxo, mas ferramenta de conversa. Ela me levou a jantares com seus colegas, me forçando a participar de conversas sobre política e economia. Eu cometia gafes constantemente. Uma vez em um jantar de negócios, achei que o prato de dedo era um pires e tentei colocar o pão nele. Ana Clara, sentada ao meu lado, tocou suavemente meu braço, me corrigindo com o olhar. Não havia constrangimento, apenas o dever de ensinar. O que você vai me ensinar sobre a fazenda, Zé? Ela perguntou uma noite quando estávamos voltando para o flat. Sobre a fazenda? Ah, isso é fácil. A paciência, o tempo da natureza. A gente não pode apressar um tomate. Ele amadurece quando a terra permite. E o trato com os animais. Você tem que ser firme, mas carinhoso. Senão, o bicho não te respeita. Ela absorvia minhas lições com a mesma seriedade que eu absorvia as dela. Isso é fascinante, Zé. Na cidade a gente acha que pode forçar tudo. Queremos o resultado amanhã. Na terra, você me ensina o valor da espera. O relacionamento entre nós estava evoluindo. Era profissional, era amizade, mas estava se tornando mais. Havia uma química inegável, nascida do respeito mútuo. Eu admirava a inteligência afiada dela. Ela admirava minha força de trabalho e minha integridade. Uma noite, após um longo dia de negociações vitoriosas que selaram uma parte crucial do meu patrimônio e me garantiram milhões, fomos jantar sozinhos. O clima estava diferente. Eu estava mais confiante e ela, mais relaxada. Ela estava usando um vestido azul escuro que realçava seus olhos. Parabéns, Zé, ela brindou. Você enfrentou o dragão e venceu. Você conseguiu segurar o preço da terra e ainda conseguiu cláusulas de proteção que ninguém esperava. Fui treinado pela melhor. Você é um gênio, Ana Clara. E você é um guerreiro, Zé. Você veio do nada, só com a força do braço e agora está jogando xadrez com os tubarões. Havia um silêncio confortável entre nós. Eu a olhei nos olhos e não vi apenas a advogada, mas a mulher que tinha me tirado do fundo do poço. Ana Clara, eu comecei, minha voz um pouco rouca. Eu sei que a gente está em um momento delicado por causa da Lourdes e dos negócios, mas eu queria saber, você me chamou para sair naquele dia. Por quê? De verdade, ela pousou a taça de vinho e me olhou. O sorriso dela sumiu e veio uma seriedade tocante. Eu te chamei porque eu vi em você o que ninguém via. Um homem decente, sendo destruído por uma mulher mesquinha. Eu sou advogada, Zé. Eu vejo a maldade todos os dias. E a sua bondade, mesmo por baixo daquela casca de caipira, é rara. Eu não queria que a Lourdes te quebrasse. E agora? Perguntei. Agora? Agora você é um homem divorciado, rico e muito mais interessante. Ela respondeu, com um toque de humor. Mas a verdade estava ali. Eu sou fiel, Ana Clara. Eu confessei. Eu nunca traí a Lourdes, mesmo quando ela me fazia dormir no sofá. Eu não sei como ter um relacionamento novo. Especialmente com você, que é tão diferente de você. Ela completou. Somos muito diferentes, Zé. Mas a atração não se baseia em sapatos lustrados ou cheiro de terra. Ela se baseia em almas. E a sua alma é o que me conquistou. O restaurante, o barulho, a cidade, tudo sumiu. Só existia a gente. Naquele momento, eu soube que não podíamos mais fingir que éramos só profissionais. Eu me inclinei sobre a mesa e, ignorando a etiqueta que ela havia me ensinado, peguei a mão dela. Eu não sei te levar para dançar em boate, Ana Clara. Meu negócio é forró no fim de semana. Não sei falar sobre esses artistas que você gosta, mas eu sei cuidar. Eu sou justo, e eu sinto algo muito forte por você. Ela apertou minha mão de volta. Não se preocupe com a boate, Zé. Eu quero conhecer o forró. Eu quero aprender a ter a paciência da terra. Quero a sua justiça. O resto, a gente aprende junto. Naquela noite, o primeiro beijo aconteceu. Não foi apressado, nem cheio de fogo, mas carregado de promessa. Foi o beijo de dois mundos que finalmente se encontravam. O Zé Caipira e a Dama de Ferro. O romance tinha começado. E eu estava pronto para enfrentar a cidade e qualquer adversidade, desde que fosse com ela ao meu lado.
Eu só não contava que o passado voltaria para nos assombrar e que a Lourdes não aceitaria a minha felicidade. O beijo de Ana Clara foi um portal. Eu estava acostumado com o fogo rápido e a possessividade da Lourdes. O beijo de Ana Clara era suave, paciente e cheio de uma inteligência que eu nunca tinha associado ao romance. Ele selou não apenas uma atração, mas uma aliança. No dia seguinte, a dinâmica entre nós havia mudado totalmente. O profissionalismo estava temperado por uma ternura palpável. Você dormiu bem no flat, Zé? Ela perguntou, enquanto revisávamos os documentos do processo de divórcio, que progredia rápido. Melhor que dormi em anos. Eu respondi, desviando o olhar para a tela para disfarçar o sorriso. Parece que a cidade não é tão barulhenta quando a gente tem alguém por perto, mesmo que essa pessoa esteja a quilômetros de distância. Ela riu. Um som que agora se instalava na minha cabeça. O barulho da cidade é como o barulho do vento, Zé. Você aprende a ignorar. O que não se ignora é a verdade. E a verdade é que estamos juntos nessa. Em todos os sentidos. Ana Clara era direta, como um tiro, e eu apreciava isso. Ela não jogava joguinhos. Nos meses seguintes, nossa vida se tornou uma dança entre dois mundos. Eu passava as manhãs na fazenda, garantindo que o gado e a plantação estivessem prosperando, supervisionando os novos equipamentos que compramos. Eu tinha dinheiro para contratar um capataz de confiança, mas a terra ainda me chamava. Eu precisava do cheiro da terra para me sentir ancorado. No meio da semana, eu vestia o uniforme de investidor, terno impecável, sapatos brilhantes, e ia para a cidade. Ana Clara me ensinava a complexidade do mundo corporativo. Eu aprendi a usar plataformas de investimento, a ler a bolsa de valores, pelo menos o básico, e a tratar os executivos com a mesma autoridade com que eu tratava um fornecedor de ração. Eu era um homem de negócios, treinado pela melhor. Em troca, eu a levava para a roça nos finais de semana. Ela chegava com seus óculos de sol chiques e sapatos que ela tinha que tirar assim que chegava na estrada de chão. Eu a ensinei a andar de cavalo, não no estilo de passeio, mas no estilo de trabalho, com um bom trote. Ela caía, ria e se levantava. Você é muito exigente, Zé, ela reclamou, limpando a poeira da calça jeans cara. A terra é exigente, Ana Clara. Se você não a respeita, ela te joga no chão. É o mesmo com o cavalo. Eu a ensinei a ordenhar uma vaca, o que rendeu gargalhadas e um balde cheio de leite espumante. Metade no balde, metade no chão. Ela era fascinada pela vida simples. Vocês têm um senso de comunidade tão forte aqui. Na cidade somos vizinhos, mas não nos conhecemos. Aqui o vizinho sabe se sua vaca está doente antes de você. Ela observou, sentada comigo no alpendre ao pôr do sol. É a vida, Ana Clara. A gente depende um do outro. Na roça, a natureza não perdoa quem é individualista. Ela me olhou, e naquele momento, eu vi a alma dela absorvendo a lição. O contraste entre nós era a nossa força. Ela me dava a sofisticação e a proteção legal. Eu lhe dava o chão, a estabilidade emocional e a lealdade que ela não encontrava na cidade, cheia de homens superficiais. Nosso relacionamento, porém, era discreto. Ana Clara, por ser uma advogada de alto perfil, e eu, por causa do divórcio recente e do aumento de minha visibilidade no mercado. Mas a felicidade era difícil de esconder. Eu ria mais, dormia melhor e, o mais importante, meu negócio estava prosperando exponencialmente, graças às estratégias dela. Naturalmente, Lourdes soube. O divórcio dela foi rápido. E embora ela tenha recebido sua parte, ela estava furiosa por não ter conseguido o controle das terras principais e por eu ter me transformado em um empresário que ela não podia mais dominar. Ela estava morando em um apartamento alugado na cidade, vivendo do dinheiro da partilha e tentando manter o padrão de vida que o meu suor havia proporcionado. Ela passou a me ligar. As ligações começaram com súplicas e arrependimento falso. Zé, eu sinto sua falta. Eu sei que errei, mas podemos recomeçar. Eu te amo. Eu, com a nova armadura que Ana Clara tinha me ajudado a vestir, era inabalável. Lourdes, eu não sou ingênuo. Não há recomeço. Siga sua vida. Quando a súplica falhou, vieram as ameaças. Você está com aquela advogada, não está? Eu vou destruir ela, Zé. Eu vou expor o seu caso. Dizer que ela te manipulou para tomar meu dinheiro. Você tenta, Lourdes, eu respondi, com a tranquilidade de quem está protegido pela lei. Ana Clara é a advogada que me protegeu do seu golpe. Você está divorciada. Não tente atrapalhar minha vida, ou quem vai sair perdendo é você. Lourdes era como um inseto irritante no canto da sala, mas logo ela se tornou um predador. Ela usou suas conexões na cidade para descobrir a verdade sobre nosso relacionamento.
Ela começou a me seguir. Certa noite, Ana Clara e eu estávamos em um restaurante tranquilo na Vila Olímpia, comemorando a finalização da venda de um terreno não estratégico por um valor altíssimo. Estávamos descontraídos, rindo, brindando. Olha só pra você, Zé, Ana Clara disse, tomando um gole de espumante. Você está falando de opções de compra futura como se tivesse nascido nisso, e você está falando de colheita de soja como se tivesse nascido na roça. Estamos evoluindo, parceira. O garçom se aproximou e entregou a Ana Clara um pequeno envelope. Ela estranhou. Não pedimos nada. Ana Clara abriu o envelope e a cor sumiu de seu rosto. Ela tirou uma foto. Era uma foto dela e minha, beijando-nos na fazenda. Era uma foto que só podia ter sido tirada por alguém que nos espionava de longe. Atrás da foto, uma mensagem, escrita à mão. O jogo começou. Vadia, ele era meu, e eu vou destruir sua reputação e seu namorado caipira. Eu peguei a foto e a raiva me subiu. Lourdes. Eu sabia que ela não ia desistir. Ela está nos seguindo. Ana Clara manteve a calma, a frieza que eu admirava. Ela está desesperada, Zé. É a última cartada. Ela perdeu o dinheiro e o controle, e agora quer atacar o que temos de mais precioso. Nossa reputação e nossa paz. E o que a gente faz? A gente se protege. Eu sou advogada de defesa, Zé. Eu sei como contra-atacar a calúnia, mas primeiro temos que ser mais espertos. Ela vai tentar nos pegar em público, tentar fazer um escândalo em algum lugar que prejudique minha carreira, ou pior, ela pode ir até a fazenda para tentar te desestabilizar emocionalmente. Naquele momento, o romance dos dois mundos se transformou em uma guerra. E eu, o homem da roça, sabia que tinha que proteger a minha mulher e a minha nova vida com a mesma ferocidade que eu protegia meu gado. A ameaça de Lourdes não era vazia. Ela começou a espalhar rumores no círculo social e profissional de Ana Clara. Os comentários maliciosos começaram a chegar. Colegas de Ana Clara, invejosos de seu sucesso, cochichavam que ela estava envolvida com um cliente recém-divorciado, um caipira milionário que ela manipulava. Ana Clara era forte, mas a calúnia machucava. A ética profissional dela era o seu maior orgulho. Eles querem que eu pareça uma golpista, Zé, que eu usei a fragilidade do divórcio para te manipular. E o fato de você ser meu cliente por um tempo joga contra nós. Nós não vamos parar, Ana Clara. A gente se ama. Eles que se danem. É mais complexo que isso, amor. Se eu tiver a minha reputação manchada, eu perco a credibilidade para te defender nos negócios maiores. Decidimos que eu teria que me afastar um pouco da cidade. Você precisa se concentrar na fazenda, Zé. Eu vou enfrentar essa tempestade aqui. E quando as coisas se acalmarem, a gente volta a se ver na roça. Ela não tem acesso fácil lá. Eu não gostei da ideia de deixá-la sozinha para lutar contra a cobra, mas eu confiava no julgamento dela. Eu vou para a fazenda. Mas você tem que prometer uma coisa. Eu disse abraçando-a no flat. O quê? Você vai me ligar 3 vezes por dia, e se ela fizer algo, qualquer coisa, você me avisa na hora. Eu venho correndo, eu prometo. Ela disse, beijando-me com urgência. A despedida foi difícil. Eu voltei para a fazenda com o coração apertado, mas com uma missão: proteger minha terra e a minha vida. No campo eu me concentrei. Eu usei a minha frustração e minha raiva na terra, trabalhando mais duro do que nunca. Eu estava esperando o próximo movimento de Lourdes. A jogada de Lourdes veio de onde eu menos esperava e atingiu Ana Clara no ponto mais sensível: o trabalho. Uma semana depois que eu voltei para a roça, Ana Clara me ligou, a voz tensa. Zé, ela conseguiu. Lourdes foi no escritório e fez um escândalo. Disse que eu roubei você. O cliente que estávamos negociando a venda da sua última grande propriedade, aquele cliente chinês, desistiu do negócio. Eu senti o chão tremer. Eram milhões em jogo. A jogada de Lourdes havia sido perfeita. Ela não só feriu a reputação de Ana Clara, mas também o meu bolso e a nossa confiança. Eu sinto muito, Ana Clara. É tudo culpa dela. Não é sua culpa. É a maldade dela. Mas agora, a coisa ficou séria. Eu tenho que limpar minha reputação. E para isso preciso que você me ajude a provar que não há conflito de interesses, mas temo que ela tente algo mais agressivo. Mais agressivo como? Ela me ameaçou no telefone. Disse que se eu não largasse você, ela faria com que sua terra virasse cinzas. Ela sabe que a fazenda é o seu coração, Zé. Ela está descontrolada. Eu gelei. Queimar a fazenda. Queimar anos de trabalho, de suor, de memória. A terra onde eu nasci e cresci. Eu não vou permitir. Eu volto para a cidade amanhã, Ana Clara. Eu vou acabar com isso do meu jeito. Não, Zé, não faça nada que te coloque em risco. Ela quer te provocar. Não baixe o nível. Deixa que eu lido com a justiça. Justiça não queima pasto, Ana Clara. Eu sou o homem da roça e sei como lidar com pragas. Eu vou cuidar dela, me espera.
Eu estou chegando. Eu desliguei o telefone. Eu estava em modo de defesa total. Eu tinha o dinheiro. Tinha a educação de Ana Clara. Mas agora, eu precisava da força bruta do campo para proteger meu futuro. A luta contra Lourdes estava prestes a sair dos tribunais e ir para um campo de batalha muito mais pessoal. A ameaça de Lourdes de incendiar a fazenda não era algo que eu pudesse ignorar. Ela sabia onde me ferir. A terra era meu sangue. E eu não permitiria que a ambição e a maldade dela a tocassem. Eu não voltei para a cidade. Meu instinto de homem da roça me disse que o campo era o lugar onde eu tinha a vantagem. Onde ela era uma dama superficial, eu era o mestre da sobrevivência. Liguei para Ana Clara, explicando meu plano. Eu não vou sair daqui. Se ela quer briga, ela vai ter que vir até a minha casa. Eu vou montar guarda. Ana Clara estava furiosa, preocupada com a minha segurança. Zé, isso é perigoso. Ela pode contratar alguém. Deixe a polícia agir. A polícia só age depois que o fogo começa. Eu não vou esperar. Eu sei me defender, Ana Clara. E se ela vier, ela vai me encontrar preparado. Eu passei os próximos dias fortificando a fazenda. Instalei câmeras de segurança nas entradas principais e nos silos. Reforcei o trabalho dos vigias noturnos e, o mais importante, armei uma pequena armadilha psicológica. Liguei para Lourdes. Eu sei o que você está tramando. Eu disse com a voz baixa e perigosa. Você quer destruir minha propriedade. Mas eu te aviso, se algo acontecer aqui, se sequer um capim for queimado, eu juro por Deus que eu não só te prendo, mas eu exponho publicamente todas as suas trapaças nos negócios, Lourdes. Eu tenho os documentos que Ana Clara separou. Eu te destruo de um jeito que a cidade não vai mais te aceitar. Ela riu. Uma risada nervosa. Você não tem coragem, Zé. Teste a minha coragem. Eu sou o homem da roça, Lourdes. Eu sou justo, mas eu não tenho piedade de pragas. E você virou uma. Eu desliguei. A ameaça não era real. Eu não queria usar a força, mas eu precisava comprá-la. A minha carta na manga era o medo dela de perder o status social. Enquanto eu estava na defensiva na fazenda, Ana Clara estava no modo contra-ataque na cidade. Ela estava lutando contra o veneno de Lourdes que se espalhava pelo seu círculo profissional. Lourdes, ao perceber que não me intimidaria com ameaças de fogo, mudou o alvo. Ela sabia que a fraqueza de Ana Clara era a reputação e a credibilidade. Ana Clara me ligou na noite de quinta-feira. Zé, preciso de você aqui amanhã. O divórcio saiu. Finalmente somos legalmente livres. Mas mais importante, eu consegui agendar uma coletiva de imprensa no sábado, no escritório. Eu vou esclarecer os rumores, mas eu preciso de você ao meu lado. Uma coletiva para quê? Para mostrar que a Lourdes é uma ex-esposa vingativa e que nosso relacionamento é legítimo, não uma manipulação profissional. Eu quero que você, o novo empresário do agronegócio, declare publicamente que estou ao seu lado. E que Lourdes é a mentirosa. Eu odiava a exposição, mas sabia que era o cheque-mate legal. Ana Clara precisava limpar o nome dela para continuar me protegendo. Eu vou, prometi. Na manhã seguinte fiz as malas para a cidade. Eu estava nervoso, mas com a cabeça erguida. Eu não era mais o Zé ingênuo. Eu era o Zé, o parceiro de Ana Clara. Cheguei ao flat no meio da tarde. Ana Clara estava lá, vestida de preto, lendo documentos com uma intensidade que eu conhecia bem. Que bom que você veio. Ela disse, vindo me abraçar. O abraço dela me deu a força que eu precisava. Eu não te deixaria sozinha nessa luta. Amanhã será crucial. Temos que mostrar coesão. Mostrar que somos uma força. E você tem que falar sobre a sua transformação, Zé. Sobre como eu te ajudei a ser um empresário e não um bobo. Que nosso relacionamento nasceu do respeito. Eu passei a noite ensaiando o discurso. Eu tinha medo de errar as palavras, de parecer o caipira de novo. Mas Ana Clara me acalmou. Seja você mesmo, Zé. Sua verdade é mais forte do que qualquer terno. Fale do coração. Sábado de manhã, o escritório de Ana Clara estava cheio de repórteres, flashes de câmeras, microfones, o burburinho da mídia. Era a primeira vez que eu estava sob os holofotes. E eu estava apavorado. Ana Clara estava impecável. Ela começou a coletiva, explicando a evolução dos meus negócios, o sucesso dos investimentos e o fim do meu casamento. A senhora Lourdes usou seu acesso à mídia para difamar minha integridade profissional, sugerindo que meu relacionamento com o senhor José, Zé, é uma fraude. Hoje estamos aqui para provar o contrário. Ela disse com a voz de autoridade. Era minha vez. Levantei-me e senti o peso de todos os olhares sobre mim. Olhei para Ana Clara, que me deu um sorriso encorajador. Eu sou Zé, homem da roça. Eu era um homem ingênuo, sim. Eu comecei, e a sala silenciou. Minha ex-esposa Lourdes tinha vergonha de mim. Ela me humilhava, ria de mim na frente dos outros. A confissão era difícil,
mas libertadora. Ana Clara foi a única pessoa que estendeu a mão para me ajudar a defender meu patrimônio, que é fruto do meu suor. Ela não riu da minha ignorância. Ela me ensinou com respeito. Nosso relacionamento começou com trabalho e evoluiu para o amor, porque ela é uma mulher honesta e eu sou um homem leal. Eu respirei fundo. A senhora Lourdes está usando mentiras porque perdeu o controle sobre o meu dinheiro e a minha vida. E eu não vou mais tolerar isso. Quem está tentando me destruir é ela. A coletiva foi um sucesso. Minha honestidade bruta ressoou mais do que qualquer jargão legal. A história de superação do caipira milionário virou manchete. E a imagem de Lourdes como a esposa ambiciosa e traidora estava exposta. Naquela tarde, exaustos, voltamos para o flat. A vitória era doce, mas sabíamos que Lourdes faria um último movimento desesperado. Ela está acuada, Zé. Ela não tem mais para onde correr. Ela deve estar planejando alguma loucura. Ana Clara alertou. Vamos para a fazenda amanhã cedo. Lá estamos seguros. O plano era passar o domingo na roça, longe do circo da mídia e da vingança de Lourdes. Mas o destino, ou melhor, Lourdes, tinha outros planos. Estávamos jantando no flat, a tranquilidade finalmente voltando. O interfone tocou. Entrega de flores. A portaria anunciou. Ana Clara sorriu. De quem será? Ninguém sabe que estamos aqui. Eu estranhei. Não é hora de entrega. Manda subir. Abri a porta do flat, esperando o entregador. Mas não era um entregador. Era Lourdes. Ela estava parada na porta, com os olhos injetados de fúria, segurando uma garrafa de vinho que parecia ter sido a arma de sua coragem. Eu sabia que você estava escondido aqui, seu traidor. Ela gritou, entrando no apartamento sem permissão. Saia da minha casa, Lourdes. Eu ordenei, ficando entre ela e Ana Clara. Ela ignorou. Você usou essa piranha para me roubar, Zé. E você, advogada de merda, vai pagar pelo que fez. Lourdes cambaleou e vi que ela estava completamente fora de si. Ela levantou a garrafa, pronta para acertar Ana Clara. Eu agi por instinto, o reflexo do homem que lida com animais selvagens. Eu agarrei o braço dela com força, tirando a garrafa de sua mão. O vinho caiu no tapete. Lourdes era forte, mas eu era mais. Ela se debateu, me arranhando e gritando obscenidades. Eu vou te denunciar por agressão, Zé. Você vai ver. Você vai perder tudo. Ana Clara, a advogada, manteve o controle. Ela já estava no telefone ligando para a segurança do prédio e para a polícia. Lourdes, você invadiu uma propriedade privada e tentou agredir. Você acabou de cometer uma série de crimes. E tudo isso está sendo gravado. O rosto de Lourdes se contorceu em desespero quando ela percebeu que havia caído na última armadilha, a armadilha legal de Ana Clara. Ela invadiu o território da advogada. Ninguém vai acreditar em você, Lourdes gritou. Eles já acreditaram no Zé, querida. Ele é a vítima. E você é a agressora vingativa. Acabou, Lourdes. Você perdeu tudo. O dinheiro, o marido e agora a liberdade. Ana Clara se aproximou. Sua voz baixa e mortal. Não se meta mais em nossas vidas. Eu sou a advogada, mas eu também sou a mulher dele. E eu não vou permitir que você o toque. Lourdes tentou fugir, mas a segurança do prédio chegou rapidamente, seguida pela polícia. Eu assisti, em choque, Lourdes ser algemada, chorando histericamente. Não de arrependimento, mas de frustração por ter falhado. Quando a porta se fechou e o silêncio retornou ao flat, eu desabei no sofá. Ana Clara veio até mim, me abraçando. Acabou, Zé. Acabou. Eu a apertei forte. O homem da roça tinha usado sua força, mas a vitória havia sido conquistada pela inteligência de sua parceira. Eu te amo, Ana Clara. Eu sussurrei. Eu também te amo, Zé. E agora? Vamos para o nosso lugar. Vamos para a roça, para o sossego. Aquele confronto final, embora violento, selou nosso destino. Lourdes estava fora de nossas vidas para sempre. E eu estava pronto para levar Ana Clara para casa. A manhã seguinte nos encontrou na estrada, deixando o caos da cidade para trás. A imagem de Lourdes sendo levada pela polícia ainda estava fresca em minha memória, mas o cheiro de diesel da caminhonete e a mão de Ana Clara na minha me davam a certeza de que havíamos virado a página. Eu dirigi em silêncio por um longo tempo, absorvendo a mudança radical de minha vida. Há menos de um ano, eu era um caipira humilhado. Agora, eu era um empresário respeitado, livre e apaixonado pela mulher mais brilhante que eu já conheci. Você está muito quieto, Zé. Ana Clara comentou afagando meu braço. Estou pensando em como a vida é louca. Eu só queria cuidar da minha terra. Aí o dinheiro veio, a Lourdes pirou e você apareceu. Se eu não tivesse sido humilhado naquela reunião, nada disso teria acontecido. Tudo coopera para o bem, Zé. A humilhação foi só o gatilho para você perceber o seu valor.
E a vida tinha que nos juntar. A química era inegável. Ela estava certa. Eu não trocaria a dor da perda pela alegria do encontro. Chegamos à fazenda no meio da tarde. A casa estava limpa, silenciosa, cheia do cheiro de madeira e campo. Era o meu santuário. Ana Clara tirou os sapatos de cidade e calçou as botas que eu havia comprado para ela. Ela parecia pertencer àquele lugar tanto quanto eu. O que vamos fazer primeiro? Ela perguntou com os olhos brilhando. Primeiro vamos ver se o cavalo Trovão te aceita hoje. Ele está com saudade do seu toque. Ele é mais carinhoso que a Lourdes. Ela brincou. Passamos a semana na fazenda, reconectando. Não falamos de negócios ou de Lourdes. Apenas vivemos a vida simples que eu amava e que Ana Clara estava aprendendo a amar. Eu a levei para pescar no açude. Ela riu quando um peixe puxou sua linha e ela quase caiu na água. Eu a ensinei a fazer azeite de pimenta caseiro, uma receita antiga da minha avó. Ela, em troca, me ensinou sobre a história da arte, usando o céu e a paisagem como exemplos de cores e composição. Olha o contraste daquele verde esmeralda com o azul profundo, Zé. É como uma pintura de Van Gogh mais real. Ela explicava com a paixão de quem domina o assunto. Eu a observava fascinado. Ela era completa. A mente afiada de uma advogada e a alma sensível de uma artista. Nosso tempo juntos era de puro aprendizado mútuo. Eu era o professor da terra. Ela era a professora do mundo. Uma noite, sentados na varanda, olhando as estrelas, ela me fez uma pergunta que me tocou profundamente. Zé, você não sente falta da cidade? Da agitação? Das luzes? Eu senti falta quando estava preso aqui com a Lourdes, sem poder crescer. Mas agora a cidade é só uma ferramenta. Meu coração é aqui. E você? Eu pensei que minha vida era a cidade. O concreto, os prazos, o poder. Mas quando você me trouxe para cá, me deu o seu mundo, eu percebi que a verdadeira força não está no que você conquista, mas no que você constrói. E eu quero construir uma vida com você, Zé. Aqui e lá. Em todos os lugares. A declaração dela era tudo o que eu precisava. Eu a pedi em casamento ali mesmo, sob a lua, sem joias caras. Elas viriam depois, claro, porque eu agora era rico. Mas a prioridade era o sentimento. Apenas com a verdade crua do homem da roça. Ana Clara Menezes. A única coisa que eu sei fazer bem é cuidar dessa terra e dos animais. Mas eu prometo que vou cuidar de você com a mesma dedicação, com a mesma lealdade. Você quer casar comigo e me ensinar o resto da vida? As lágrimas vieram aos seus olhos, mas não eram de tristeza, eram de alívio. Sim, Zé, eu aceito. Eu quero ser a sua mulher da roça e a sua advogada na cidade. Eu quero o mundo inteiro com você. O casamento foi simples, como eu queria, e elegante, como Ana Clara merecia. A cerimônia foi realizada na fazenda, sob um enorme jatobá centenário. Todos os vizinhos da roça estavam lá, misturados com os colegas sofisticados de Ana Clara. Eu, no meu melhor terno sob medida, me sentia o homem mais sortudo do planeta. Ana Clara estava deslumbrante em um vestido branco que parecia feito de nuvens. No discurso, eu não usei jargões de negócios. Falei de verdade. Essa mulher me tirou da lama, não da lama da roça, que é limpa, mas da lama da humilhação. Ela me ensinou a ter coragem. Ela me deu de volta a minha vida. E hoje, eu dou a ela o meu coração, o meu nome e a minha terra. Eu sou o Zé, o homem da roça, e ela é a minha rainha. O casamento não foi apenas a celebração de um amor, mas a união de dois mundos. Ana Clara não abandonou a carreira. Ela abriu um novo escritório na capital do estado, mais perto de nós. E eu continuei expandindo meus negócios. Agora, com o conhecimento e a proteção legal dela, eu aprendi a lidar com o terno. Mas nunca abandonei minhas botas na fazenda. Ela usava os saltos altos no escritório, mas tinha um par de botas de couro macio para andar no pasto. Nós éramos a prova de que o amor verdadeiro não tem fronteiras de classe ou educação. Ele é construído sobre o respeito mútuo, onde um ensina ao outro o que lhe falta. Quanto a Lourdes, o problema legal que ela criou no flat resultou em uma ordem de restrição. Ana Clara, profissionalmente, garantiu que ela não pudesse mais se aproximar de mim ou de nossas propriedades. Ela foi forçada a vender o apartamento que havia comprado com o dinheiro da partilha e sumiu do mapa da cidade, tornando-se apenas uma nota de rodapé na história do sucesso de José e Ana Clara. Eu nunca mais fui humilhado. Meu casamento era um lar, não uma prisão. Eu tinha a força do campo e a inteligência da cidade. Tudo graças à mulher que, em um momento de desespero, me chamou para sair. Nosso futuro era incerto, como o clima na roça, mas eu não tinha medo.
Eu tinha a Ana Clara e ela tinha a mim. E o que a terra uniu pelo respeito, a ambição nunca mais separaria. Eu era o homem mais rico do mundo. Não pelo meu patrimônio, mas pelo amor que encontrei no meio de um golpe. A vida de casado com Ana Clara era a paz que eu nunca soubera que precisava. O contraste que nos unia, o silêncio do campo e a efervescência da cidade, era agora uma harmonia perfeita. A fazenda se tornou nosso refúgio de paz, o lugar onde recarregávamos as energias para enfrentar o mundo dos negócios. Ana Clara, mesmo com um escritório movimentado na capital do estado, fazia questão de estar na fazenda todas as noites. Ela via a terra como um antídoto para a toxicidade do mundo corporativo. Aqui as coisas são reais, Um cliente pode te trair, um contrato pode falhar, mas a lei da colheita é honesta. Se você planta bem, você colhe. Ela me disse uma manhã, enquanto tomávamos café no alpendre. Eu estava cada vez mais à vontade no mundo dela. As gafes sociais diminuíram. Eu não usava mais o guardanapo na gola e sabia distinguir um vinho tinto de um branco, embora ainda preferisse uma boa cachaça artesanal da roça. Minhas roupas de cidade eram impecáveis e minha postura nas reuniões era firme, apoiada pela inteligência estratégica de Ana Clara. A chave do nosso sucesso, tanto no amor quanto nos negócios, era a humildade mútua. Eu continuava ensinando a ela sobre o campo. Ela se tornou especialista em hortas orgânicas, supervisionando a produção de vegetais para nosso consumo e para a venda. Eu a ensinei o valor do tempo de descanso para o solo. Você tem que deixar a terra respirar, Ana Clara. Se você força a produção sem parar, ela se esgota e fica fraca, eu expliquei. Ela aplicou isso na vida profissional dela. Você me ensinou a não forçar o ritmo o tempo todo, Zé. O escritório agora tem um dia de descanso criativo por mês. Isso elevou a moral e a produtividade da equipe. O amor era o maior campo de aprendizado. Tínhamos discussões como todo casal, mas eram discussões construtivas. Se eu tentava ser teimoso, ela usava a lógica fria da advogada para me desarmar, mas sempre com carinho. Se ela estava estressada demais com um caso, eu a arrastava para o campo para andar a cavalo, forçando-a a sentir o cheiro do mato e esquecer os prazos. A Lourdes, apesar de ter sumido, ainda nos dava pequenos sustos. Ela havia tentado reverter a ordem de restrição, mas Ana Clara fechou todas as brechas legais. Lourdes era agora uma sombra do passado, vivendo na periferia da capital, esgotando o dinheiro que restava em um estilo de vida que não podia mais bancar. Eu estava focado na expansão. As terras valorizadas me deram capital para investir em tecnologia de ponta para a agricultura. Eu estava introduzindo drones para monitoramento de lavouras e sistemas de irrigação inteligentes, transformando a fazenda em um negócio de agronegócio moderno. Ana Clara era a minha diretora jurídica e financeira. Zé, com esses investimentos precisamos fazer uma reestruturação societária. Eu sugiro abrir uma holding para proteger os ativos principais e garantir a sucessão. Ela explicou, em uma de nossas sessões noturnas de trabalho, sentada na mesa da cozinha, que agora parecia um escritório sofisticado. Sucessão? Você já está pensando em quem vai tomar conta disso tudo? Eu perguntei rindo. Ela me olhou com seriedade e sorriu, tocando sua barriga ainda lisa com um carinho que me fez parar de respirar. Estamos pensando, Zé. Não podemos ter o Zé Júnior ou a Ana Clara II cuidando da terra e dos milhões sem proteção legal, não é? Eu demorei alguns segundos para processar. Meu coração acelerou como um motor a diesel. Você está grávida, Ana Clara? Ela assentiu, com lágrimas de alegria nos olhos. Sim, fazem 6 semanas. Eu queria contar quando estivéssemos sozinhos aqui. Nosso amor deu frutos, Zé. Eu levantei da cadeira atordoado pela notícia. Eu, o homem que só sabia lidar com animais, seria pai. Eu abracei Ana Clara com toda a força que eu tinha, mas com a ternura que eu havia aprendido a usar. Um filho, nosso filho, ele vai ter o cheiro de terra e a cabeça de advogada, eu disse, rindo e chorando ao mesmo tempo. A notícia do bebê nos deu um novo propósito. Tudo o que construímos, o dinheiro, a empresa, a segurança, era agora para ele. A gravidez de Ana Clara foi um período mágico, mas não isento de desafios. Ela era uma advogada de alta energia e eu tinha que forçá-la a desacelerar. Você precisa descansar, Ana Clara. O bebê precisa de paz. Deixe o sócio-diretor cuidar disso. Eu insistia, tentando afastá-la dos telefones. Mas esse caso é crucial, Zé. Eu não posso largar. Eu usava minhas táticas da roça. Peguei ela no colo e a levei para a rede no alpendre. Você vai ficar aqui.
15 minutos de silêncio e ar puro. E eu vou te contar sobre a importância do ciclo da lua para o plantio de milho. Ela revirava os olhos, mas cedia. Ela precisava da minha calma para equilibrar o caos de sua vida profissional. O bebê que esperávamos era a prova viva da nossa união. Seria educado com o pragmatismo da cidade e a honestidade da roça. O medo de Lourdes, porém, nunca desapareceu completamente. Ela era uma força destrutiva que, mesmo à distância, poderia causar problemas. 6 meses de gravidez e tudo parecia perfeito. Estávamos na cidade para uma consulta de rotina com o obstetra. Eu estava sentado na sala de espera, ansioso, quando meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Zé. Que surpresa desagradável. Era Lourdes. A voz dela estava fria, calculista e cheia de ódio. Como você conseguiu meu número, Lourdes? E por que está me ligando? Você está violando a ordem de restrição. Não se preocupe com isso. Eu só liguei para te dar os parabéns, ela disse, com uma ironia que me gelou o sangue. Pela gravidez da sua advogada, é claro. Que lindo, um mini caipira advogado. Meu coração parou. Como ela sabia? Só tínhamos contado para a família e para o nosso círculo mais íntimo. Como você sabe sobre o bebê? Ah, Zé, você é previsível. Acha que pode ter uma vida perfeita e me esquecer? Eu tenho olhos e ouvidos por toda essa cidade. E eu sei que a vida te deu o que eu nunca pude dar. A voz dela se transformou em um sibilo de ódio. Você acha que está seguro? Você acha que a sua advogada pode te proteger de tudo? Eu vou provar o contrário. Me deixe em paz, Lourdes. Eu vou denunciar essa ligação. Denuncie. Não vai adiantar. Eu só queria te avisar que o seu filhinho da roça não vai nascer nesse mundo sem um bom susto. Aproveite seus últimos meses de paz, Zé. O jogo acabou de recomeçar. Ela desligou. Eu estava paralisado. Lourdes não estava apenas nos observando. Ela estava pronta para atacar. E desta vez, o alvo não era meu dinheiro ou a reputação de Ana Clara, era a vida do meu filho. Ana Clara saiu do consultório, radiante com a notícia de que o bebê estava saudável. Ela viu o meu rosto pálido. Zé, o que aconteceu? Você está branco. Eu não consegui mentir. Lourdes ligou a Ana Clara. Ela sabe sobre o bebê. E ela ameaçou a gente. O sorriso dela desapareceu. A advogada assumiu o controle. Ameaçou como? O que ela disse? Eu contei as palavras exatas. Ana Clara sentou-se respirando fundo. Ela está desesperada, Zé. Isso é uma ameaça. Mas ela não pode fazer nada legalmente. Ela está tentando nos desestabilizar emocionalmente. Mas e se ela fizer algo físico, Ana Clara? E se ela vier atrás de você ou da fazenda? Não vamos dar chance. Agora não é hora de brincar. Vamos reforçar a segurança na fazenda imediatamente. Não vamos mais sair de lá sozinhos. E vou entrar com uma medida judicial de urgência, alegando perigo de vida para garantir que ela vá para a prisão se tentar se aproximar. Eu senti a necessidade primária do homem da roça de proteger sua família. Vamos para casa. Agora, eu não quero você aqui onde ela pode nos alcançar. Voltamos para a fazenda. Eu mobilizei meus funcionários mais leais. Câmeras, cercas, vigias extras, tudo foi reforçado. Eu estava pronto para a guerra. Eu era um homem de paz. Mas a ameaça ao meu filho me transformou em um leão. Lourdes tinha me feito de bobo por anos. Mas ela cometeu um erro fatal. Ela subestimou o homem da roça. Ela achava que eu só tinha força bruta. Ela estava prestes a descobrir que, graças a Ana Clara, eu tinha força, inteligência e a lei ao meu lado, e eu usaria tudo para proteger minha nova família. O confronto final estava se desenhando no horizonte do campo. A ameaça de Lourdes tirou nossa paz. A fazenda, que antes era nosso santuário, tornou-se um bunker. Ana Clara, embora estivesse com medo, manteve a cabeça fria. Ela estava trabalhando incessantemente, não apenas para garantir minha segurança, mas para construir um caso irrefutável contra Lourdes, que agora era uma criminosa em potencial. Ela não está agindo por dinheiro, Zé. Está agindo por vingança pura. O fato de você ser feliz e de ter um filho comigo é o que a está destruindo. Temos que tratá-la como uma ameaça de alto risco, Ana Clara explicou, enquanto revisava o circuito fechado de TV da propriedade. Instalei um sistema de segurança que faria inveja a qualquer mansão de cidade. Câmeras infravermelhas cobriam todos os 200 hectares ao redor da casa principal. Eu dormia com um rifle de caça encostado na cabeceira, uma medida que Ana Clara, apesar de advogada, aceitou sem questionar. Ela entendia que no campo, a lei às vezes chegava tarde demais. Eu estava ensinando Ana Clara a usar uma pistola. Ela era relutante, mas determinada. Eu preciso ser capaz de me defender e defender nosso filho, ela disse, a voz firme enquanto segurava a arma. O contraste de sua mão elegante
e o metal frio era gritante. Você não vai precisar disso, meu amor. Eu não vou deixar que ela se aproxime, eu prometi. O problema com a roça é que ela não tem muros de concreto. Ela tem cercas e mato. Lourdes era da cidade, mas era esperta. Ela não tentaria entrar pela porta da frente. Uma semana após a ameaça por telefone, recebemos o primeiro sinal de que Lourdes estava agindo. O capataz, seu Chico, veio até mim, preocupado. Zé, achamos rastros de pneu de carro pequeno lá na cerca, na parte de trás do pasto. É onde a cerca está mais baixa, e não é pneu dos nossos. Eu fui inspecionar. A cerca de arame farpado estava levemente amassada, e havia marcas de botas femininas na terra macia. Lourdes havia feito uma incursão. Ela estava mapeando o terreno. Ana Clara, que estava deitada para descansar por ordem médica, veio até a janela quando soube. Ela está testando, Zé. Ela está procurando a nossa fraqueza. Eu já solicitei o mandado de prisão preventiva. Mas a burocracia é lenta. A gente não pode esperar pela burocracia. O bebê está vindo, Ana Clara. A gente tem que parar ela agora. Eu sabia que Lourdes atacaria quando eu estivesse mais vulnerável ou quando ela achasse que eu estava ausente. E o ponto mais vulnerável da fazenda era o celeiro principal, onde guardávamos o maquinário caro e o estoque de ração. Um incêndio ali seria devastador. Eu criei uma isca. Liguei para um dos meus fornecedores de grãos na capital, falando alto no telefone para que os vigias noturnos de Lourdes, porque eu sabia que ela usava vigias, ouvissem. Sim. Vou para a capital amanhã. Negócio urgente. Preciso ir pessoalmente. O Dr. Ricardo estará supervisionando a fazenda. Volto na sexta. Eu simulei uma viagem de carro para a capital na manhã seguinte, dirigindo o carro de Ana Clara para parecer que éramos nós dois saindo. Dirigi por 2 horas até um posto de gasolina afastado e deixei o carro lá, pedindo para um amigo buscá-lo mais tarde. Voltei para a fazenda de carona em um caminhão de entrega que eu havia contratado, escondido sob uma lona. Eu estava no modo de caça. A noite na fazenda é diferente. É escura, silenciosa, mas cheia de vida selvagem. O menor ruído é amplificado. Eu estava escondido no celeiro entre sacos de sementes. Eu tinha dito a Ana Clara para ficar trancada na casa, com o nosso caseiro de confiança e o rádio comunicador. Ela odiou a ideia, mas entendeu a necessidade. A noite avançava lentamente. Perto da meia-noite, ouvi um ruído. Não era de animal nem do vento. Era o som de passos leves, hesitando na grama. A tensão era palpável. Eu estava em silêncio absoluto. A porta lateral do celeiro, que eu havia deixado intencionalmente destrancada, rangeu suavemente. O cheiro de perfume barato e a silhueta alta e escura me confirmaram. Era Lourdes. Ela estava sozinha, ou pelo menos havia despistado seus cúmplices para o ato final de vingança. Ela estava usando roupas escuras e tinha um galão de gasolina nas mãos. Ela não estava ali para negociar. Estava ali para destruir. Lourdes entrou, tateando no escuro. Ela estava aterrorizada, mas o ódio a impulsionava. Ela começou a espalhar a gasolina no chão de terra perto dos tratores. Você vai chorar, Zé. Ela sussurrou para si mesma, a voz rouca. Você vai ver o seu castelo virar fumaça, assim como você fez com o meu casamento. Quando ela acendeu o isqueiro, eu soube que era o momento. Saí das sombras e a agarrei por trás, imobilizando-a. Acabou Lourdes. Ela soltou um grito estrangulado, deixando cair o isqueiro. Eu rapidamente chutei o isqueiro para longe da poça de gasolina. O galão caiu, espalhando mais cheiro. Zé, você está aqui, seu desgraçado. Ela se debateu com uma força maníaca. Eu a segurei firme, com os braços cruzados sobre o dela, impedindo qualquer movimento. Você cometeu um erro grave. Você veio na minha terra para me ameaçar, e agora você está presa. Lourdes começou a chorar de raiva, mordendo meu braço. Eu ignorei a dor. Eu estava focado. Eu peguei o rádio comunicador. Ana Clara, Chico, cerco armado. Eu a peguei no celeiro. Chame a polícia agora. Ela estava com gasolina. A polícia demorou cerca de 40 minutos para chegar à fazenda. O tempo que eu passei imobilizando Lourdes no chão empoeirado do celeiro, garantindo que ela não tivesse acesso a nada que pudesse acender o fogo. Lourdes tentou tudo. Ameaças, súplicas, choro, promessas. Eu te amo, Zé. Foi um erro. Eu só queria sua atenção. Não faça isso comigo. Você não sabe o que é amor, Lourdes. Amor não humilha, não trai e não tenta queimar o trabalho de uma vida. Você ameaçou meu filho. Não tem perdão. Quando as luzes da viatura apareceram na estrada de terra, Lourdes soube que era o fim. Ana Clara chegou correndo ao celeiro, ignorando a gasolina. O rosto branco de preocupação. Ela viu a cena. Lourdes algemada. Eu,
exausto, mas ileso. Ela não olhou para Lourdes, veio diretamente para mim, verificando o meu estado. Você está bem? Você se machucou? Estou bem. Ela mordeu. Mas estou bem. Ela está segura. E a fazenda também. Os policiais, acostumados com brigas de vizinhos, ficaram chocados com a cena. A ex-mulher de um empresário rural com um galão de gasolina. O flagrante era inegável. Lourdes foi levada, desta vez, não por uma ordem de restrição, mas por tentativa de incêndio criminoso e invasão. No dia seguinte, a paz voltou de forma profunda à fazenda. O perigo havia passado. Ana Clara, profissionalmente, usou o flagrante para garantir que Lourdes ficasse detida. O caso era forte e a ameaça ao meu filho era o que a promotoria precisava para garantir a prisão preventiva. Lourdes foi confrontada com a realidade. A lei de Ana Clara era implacável contra o crime. Nós limpamos o celeiro juntos. O cheiro de gasolina misturando-se com o cheiro de palha e vida. Aquele celeiro era agora o marco final da nossa guerra. Sentados no alpendre, olhando o gado pastar, respiramos fundo. Acabou, Zé, Ana Clara disse, a mão protetora na barriga. Acabou. Eu concordei. Ela não vai mais nos perturbar. E nosso filho vai nascer em paz. O Zé que eu era, o ingênuo homem da roça, havia se transformado em um protetor. Eu não era mais apenas força bruta. Eu tinha a estratégia, a inteligência e o amor de Ana Clara para me guiar. E ela tinha a lealdade e a força do campo para protegê-la. O mundo estava em ordem. Eu era um marido, um empresário e, em breve, um pai. Minha jornada do campo à cidade havia me ensinado que a verdadeira riqueza não estava na terra, mas na união com quem nos valoriza e nos ensina a lutar. E Ana Clara era a minha colheita mais preciosa. Com Lourdes finalmente fora de cena, enfrentando as consequências legais de sua vingança, a tranquilidade na fazenda era total. A vida voltou ao seu ritmo natural, mas com uma camada extra de felicidade e antecipação. O foco agora era o nascimento do nosso filho. Eu me tornei um marido obsessivamente cuidadoso. Ana Clara estava no 8º mês e eu não a deixava levantar um copo. Zé, eu sou advogada, não um bibelô. Eu estou grávida, não doente. Ela reclamava, rindo da minha superproteção. Na roça, a gente sabe que o fruto mais valioso é o mais delicado. E você e o nosso bebê são o meu maior tesouro. Eu não posso arriscar. Eu retruquei, preparando uma salada de frutas frescas. Nossos dias eram preenchidos com preparativos. O quarto do bebê estava sendo decorado com motivos rústicos e elegantes, móveis de madeira maciça, herança do campo, e livros infantis sobre astronomia e direito, trazidos da cidade por Ana Clara. A influência mútua era evidente em tudo. Eu estava lendo livros sobre desenvolvimento infantil, e Ana Clara estava estudando técnicas de parto natural, inspirada pela minha filosofia de respeitar o tempo da natureza. O negócio estava prosperando, e eu estava totalmente no controle. Eu já não precisava de Ana Clara como minha advogada no dia a dia, pois eu havia aprendido a conduzir as negociações. Ela continuava sendo minha conselheira de confiança, mas a relação de trabalho tinha se transformado em uma parceria de igual para igual. Eu estava em uma reunião de negócios em São Paulo, uma das últimas antes do parto, fechando um contrato milionário de exportação de soja. Eu estava de terno, falando sobre futuros de commodities, com a fluidez de um nativo da cidade. No final da reunião, o CEO da multinacional me parabenizou. Sr. José, o seu conhecimento do campo é impressionante, mas o seu domínio dos números e da estratégia é notável. Eu ouvi dizer que sua esposa, Ana Clara Menezes, o ajudou na transição. Ela deve ser uma mulher extraordinária. Ela me deu a inteligência da cidade. Eu dei a ela a honestidade da roça. Juntos, somos invencíveis. Eu respondi, com um orgulho que jamais teria tido se estivesse casado com Lourdes. Voltando para casa naquela noite, a solidão do apartamento na cidade era fria. Eu peguei a estrada de volta para a fazenda. Eu não conseguia mais dormir longe de Ana Clara e do cheiro da terra. Quando cheguei, encontrei Ana Clara sentada no alpendre, olhando o céu estrelado. Chegou tarde, empresário do agronegócio. Ela me cumprimentou, com um sorriso cansado. Eu beijei a testa dela. Fechamos o contrato. É a nossa aposentadoria garantida, meu amor. Agora posso me concentrar em ser pai. É bom que sim, porque eu sinto que ele está com pressa, ela disse fazendo uma careta. O quê? Ele está chutando? Não. Ele está sinalizando que está pronto para sair. As contrações começaram, Zé. Leves, mas começaram. Eu gelei. Todo o meu treinamento de empresário, de estrategista, desapareceu. Eu era de novo o Zé simples e nervoso. As bolsas de água, a mala, a ambulância,
O cavalo, eu comecei a entrar em pânico. Ana Clara, a advogada, manteve a calma. Calma, Zé, respire, lembra da sua lição? Não force a natureza. O trabalho de parto é longo. A mala está pronta. O hospital da capital já está avisado. E não vamos de cavalo. Eu a carreguei para a caminhonete. Ignorando o plano de usar o carro mais confortável, precisávamos de velocidade e segurança. O caminho para o hospital foi uma mistura de urgência e paciência. Eu estava dirigindo no limite de velocidade, e Ana Clara estava na carona, me instruindo. Respire, Zé, olhe a estrada. Está tudo sob controle. O corpo sabe o que fazer. Eu não estou acostumado a não ter controle, Ana Clara. Na roça, se algo dá errado, a gente resolve. No parto, a gente só espera. Ela riu, apesar da dor crescente. Bem-vindo ao mundo do imprevisível, meu amor. Você aprende a delegar ao destino. Chegamos ao hospital. A equipe médica nos atendeu imediatamente. Eu não saí do lado de Ana Clara. O parto durou muitas horas. Eu vi a mulher forte de negócios se transformar em uma guerreira vulnerável, enfrentando a dor com uma determinação que me inspirou. Eu segurei a mão dela, enxugando o suor e as lágrimas, repetindo os mantras que eu havia aprendido com a terra. É o tempo. É a colheita. Vai valer a pena. Quando nosso filho finalmente nasceu, o som de seu primeiro choro limpou o mundo de todo o caos e dor. Eu cortei o cordão umbilical, as mãos tremendo. Eu não soube como descrever a emoção. Era mais intenso do que fechar o maior negócio da vida, mais profundo do que ver a primeira colheita nascer. Era a prova de que o amor e o respeito criavam vida. Na manhã seguinte, no quarto de hospital, o sol entrava suavemente. Nosso filho, que decidimos chamar de Antônio, em homenagem ao meu avô, o primeiro Zé da Terra, estava dormindo no colo de Ana Clara. Ana Clara, exausta, mas radiante, me olhou. Ele é a cara do pai, Zé, um homem da roça, ela sussurrou. Antônio era forte, moreno, com mãos pequenas que pareciam feitas para segurar a terra. Eu peguei a mãozinha dele, mas ele tem os olhos espertos da mãe. Ele vai ser um homem justo. Um homem que sabe a diferença entre o valor do dinheiro e o valor da vida. O nascimento de Antônio marcou o fim da nossa transição e o início da nossa fundação. Eu era o Zé de 32 anos que havia saído de uma humilhação para encontrar o amor e o propósito. O mundo dos negócios continuava. Mas agora eu tinha uma prioridade clara. Criar Antônio com os valores que Ana Clara e eu compartilhávamos. Lourdes, através de seus advogados, tentou usar o nascimento de Antônio para se vitimizar, pedindo clemência, mas Ana Clara foi implacável. A tentativa de incêndio era um crime grave, e ela foi condenada. Ela nunca mais seria uma ameaça. Eu não sentia raiva, apenas pena. Lourdes havia escolhido o caminho da ganância e da destruição. Eu havia escolhido o caminho da reconstrução, com Ana Clara. Naquele quarto de hospital, olhando meu filho, eu soube que não importava mais se eu vestia terno ou botas. Eu era um homem completo. Eu havia provado que a força do campo, unida à inteligência da cidade, era a fórmula do sucesso. E o maior sucesso era a família que havíamos criado. Eu beijei Ana Clara e depois meu filho. Estávamos prontos para levá-los para casa, para a fazenda, para o lugar onde a vida de verdade acontecia, longe dos julgamentos da cidade, mas com a sabedoria que a cidade havia nos proporcionado. Nosso novo capítulo começava. O Zé, o homem da roça, havia vencido. Levar Antônio para a fazenda foi um momento de imensa emoção. Ana Clara, vestindo um vestido leve de algodão e com a pele ainda pálida do parto, parecia a personificação da Mãe Terra. Eu a apoiava, mas ela irradiava uma força silenciosa. Ele vai amar o cheiro de mato, Zé. Ela sussurrou, enquanto eu dirigia a caminhonete lentamente pela estrada de terra. Quando chegamos, toda a equipe da fazenda estava na frente da casa, aplaudindo discretamente e respeitando o silêncio do bebê. Seu Chico, o capataz, um homem velho e duro, tirou o chapéu e saudou Ana Clara com uma reverência respeitosa. Bem-vindo, pequeno patrão, ele murmurou, seus olhos marejados. Antônio estava em casa. A rotina com um recém-nascido mudou a dinâmica da fazenda, mas nos uniu ainda mais. Ana Clara trabalhava remotamente quando podia, mas priorizava o tempo com Antônio. Eu equilibrava a gestão da fazenda com as responsabilidades de ser pai. Eu me surpreendi com a minha capacidade de ser delicado. O homem que lidava com tratores e gado era agora um mestre em trocar fraldas e fazer arrotar. Quem diria, Zé? Ana Clara brincava, me observando embalar Antônio. O homem que não sabia usar um garfo na cidade é um pai de primeira classe. É um instinto, Ana Clara. A gente protege o que é nosso. E o melhor de tudo
É que ele me entende sem precisar de palavras difíceis. Eu respondi, olhando para o rosto tranquilo do meu filho. Nosso amor se aprofundou na simplicidade do cuidado parental. Não havia mais espaço para os jogos de poder da cidade ou o veneno da traição. Havia apenas a realidade nua do campo, onde as prioridades são claras: família, trabalho e gratidão. No mundo dos negócios, a história de Zé e a advogada se transformou em uma lenda de sucesso. A mídia parou de focar no escândalo de Lourdes e passou a focar na minha ascensão. Eu era o exemplo perfeito de que a integridade e a educação correta, a que Ana Clara me deu, eram a chave para o sucesso duradouro. Minha empresa de agronegócio se expandiu para outros estados. Eu não só exportava, mas também investi em tecnologia para fazendas menores, ajudando os vizinhos a modernizar suas operações. Eu não queria ser o único rico. Eu queria que a comunidade prosperasse junto. Essa era a minha justiça de roça. Ana Clara, ao meu lado, era a estrategista silenciosa. Ela não só gerenciava meu patrimônio, mas também defendia os interesses dos pequenos produtores, garantindo que eles não fossem explorados pelos grandes conglomerados. Ela usava sua inteligência para equilibrar a balança, uma verdadeira defensora da justiça social, algo que me orgulhava imensamente. Com o passar do tempo, Antônio cresceu. Ele era um menino ativo, que corria descalço pela terra, mas que, aos 3 anos, já folheava os códigos jurídicos de Ana Clara, pedindo para ela explicar as palavras difíceis. Nós o educamos em ambos os mundos. Nos finais de semana, eu o levava para o pasto ensinando-o a montar, a identificar o canto dos pássaros e a plantar sementes. A terra é generosa, filho, mas você tem que honrá-la com trabalho honesto, eu dizia. Durante a semana, Ana Clara o levava para o escritório na capital. Ele assistia às reuniões, em silêncio debaixo da mesa, e aprendia sobre contratos, lógica e retórica. A lei é a cerca que protege a justiça, Antônio. Você tem que ser inteligente para usá-la, ela ensinava. Antônio era o equilíbrio perfeito, a prova da nossa união bem-sucedida. Ele tinha a raiz forte do campo e o potencial para voar alto na cidade. 5 anos se passaram desde a minha humilhação na reunião. Aquele dia parecia um pesadelo distante. Eu estava agora com 37 anos, no auge da minha vida. Meu corpo ainda era o de um homem da roça, forte e musculoso pelo trabalho. Minha mente, porém, era a de um empresário moderno, afiada pela convivência com Ana Clara. Em um aniversário de casamento, fomos jantar em São Paulo, no mesmo restaurante chique onde tivemos nosso primeiro encontro. Eu estava de terno, Ana Clara deslumbrante em um vestido vermelho. Sentamos na mesa de canto, olhando a cidade vibrar lá embaixo. Não havia mais vertigem, apenas domínio. Você se lembra da primeira vez que viemos aqui, Zé? Ela perguntou, tomando um gole de vinho. Você estava tão nervoso com o garfo e o carpaccio? Eu ri. E você estava tão distante, a dama de ferro. Quem diria que o homem da roça te faria ser a mulher mais feliz do mundo? E a advogada me faria o empresário mais realizado. Nós nos encontramos no momento certo, Zé. No momento da sua maior vulnerabilidade, você me deu sua confiança, e no momento da minha maior solidão eu te dei o meu coração. O garçom se aproximou. Ele era o mesmo de anos atrás. Ele me reconheceu, não pelo meu terno, mas pelo meu rosto. Senhor José, que prazer revê-lo. O senhor está sempre tão elegante. Obrigado, eu disse com um sorriso genuíno. E a senhora Lourdes? Está com o senhor hoje? Ele perguntou, lembrando da cena da humilhação. O sorriso de Ana Clara endureceu por um segundo, mas eu respondi com tranquilidade. Não, minha esposa é Ana Clara, e Lourdes é um capítulo antigo. Ela está pagando o preço de suas escolhas. Nós seguimos em frente. Hoje, celebramos a vida nova. O garçom, percebendo o erro, pediu desculpas e se retirou. O assunto Lourdes era raro, mas servia para nos lembrar de onde viemos. No final do jantar, Ana Clara me surpreendeu com um presente. Um par de botas de couro, feitas à mão, bordadas com as iniciais J.A.A. José, Ana Clara, Antônio. Eram botas de trabalho fortes e duráveis, mas com a elegância que só ela poderia imprimir. Essas são para você lembrar que não importa quantos ternos você use ou quantos milhões você faça, você sempre será o meu Zé. O homem que tem os pés na terra e a palavra mais honesta do mundo. Elas são a sua raiz, ela disse, beijando minha mão. Eu me emocionei. Eu a abracei, sentindo a força dela. E eu te dou a minha palavra, Ana Clara. Meu único propósito é fazer vocês dois felizes. Você me deu um mundo, e eu te dou o meu eterno obrigado. Voltamos para a fazenda naquela noite. A luz da lua iluminava os pastos. Antônio dormia profundamente.
Olhando a paisagem, sentia a plenitude. Eu não era mais o Zé que precisava da aprovação de Lourdes ou dos olhares de pena dos engravatados. Eu era um homem de valor, construído pelo meu próprio esforço e lapidado pelo amor de uma mulher incrível. O homem da roça havia se tornado um empresário, mas nunca perdeu sua essência. Ele havia aprendido a voar alto, mas mantinha suas raízes fincadas na terra, ao lado de sua esposa e de seu filho, o futuro da nossa história. Aquele, sim, era um final feliz de verdade. A colheita havia sido abundante. Anos se passaram. Antônio estava agora com 10 anos, um garoto esperto que podia citar leis de contratos e, no mesmo fôlego, identificar o canto de cada pássaro da mata. Ele era a nossa obra-prima, a fusão perfeita do campo e da cidade. Nossa vida era uma obra de equilíbrio constante. Eu expandi os negócios para o exterior, viajando com frequência. Ana Clara, agora sócia-diretora de um dos escritórios de advocacia mais respeitados do país, equilibrava sua agenda para que nunca passássemos mais de uma semana separados. A fazenda continuava sendo a nossa âncora, a base de onde partíamos e para onde sempre voltávamos. Eu não era mais o Zé da Roça que a mídia havia cunhado anos atrás. Eu era José Antônio da Silva, respeitado empresário do agronegócio, conhecido por sua integridade e por sua história de sucesso ao lado de sua esposa, a lendária advogada Ana Clara. A história de Lourdes se tornou um fantasma. Ela cumpriu a pena por invasão e tentativa de incêndio. Ao sair, ela não tinha mais patrimônio, reputação ou apoio. Ela tentou esporadicamente voltar a contato, enviando cartas com pedidos de perdão falsos e tentativas de extorsão emocional. Ana Clara monitorava essas tentativas de longe. Não responda, Zé. Ela está tentando se conectar à sua felicidade. Ignorar é a melhor punição. Ela aconselhava, com a frieza que eu admirava quando se tratava de proteção. Eu havia aprendido essa lição. O homem ingênuo daria ouvidos. O homem maduro mantinha a cerca fechada. Um dia, porém, a vida nos colocou de frente para o passado. Eu estava na capital, dando uma palestra sobre inovação no agronegócio para uma plateia de jovens empresários. Era uma honra. Eu, o homem sem estudos formais, estava ensinando. Após a palestra, enquanto eu estava saindo do auditório, cercado por seguranças, uma necessidade que detestava, mas que Ana Clara insistia, uma figura magra e envelhecida me interceptou no corredor. Era Lourdes. Ela estava irreconhecível. As roupas eram surradas, o cabelo estava desgrenhado, e os olhos, antes cheios de escárnio, estavam cheios de desespero e ressentimento. Zé, ela sussurrou, a voz fraca. Meus seguranças tentaram afastá-la, mas eu os detive com a mão. Eu precisava desse momento para fechar o ciclo completamente. O que você quer, Lourdes? Minha voz era neutra, sem raiva ou pena. Eu preciso de ajuda, Zé. Eu estou sem nada. Eu soube que você está milionário, que tem um filho lindo. Você me deve isso. Eu fui sua esposa. Eu a encarei, vendo não a mulher que amei, mas a pessoa que tentou me destruir. Você foi minha esposa, Lourdes, mas você destruiu seu próprio caminho. Você não me deve a sua ruína. Você a construiu. Você me humilhou, me traiu e tentou queimar o meu trabalho e a minha família. Você escolheu a ambição sobre a lealdade. Lourdes tentou forçar as lágrimas, mas a advogada te roubou de mim. Ela te transformou. Ana Clara me ensinou a me valorizar, Lourdes. Ela não me roubou. Ela me salvou de você. Se você tivesse me respeitado, se tivesse olhado para o homem que eu era, estaríamos juntos. Mas você só olhava para o dinheiro. Fiz uma pausa, e minhas palavras vieram do coração do homem da roça. A última lição de justiça. Eu sou um homem justo. E a justiça não te deve nada. Eu não vou te dar um tostão, mas vou te dar um conselho. O mesmo que Ana Clara me deu um dia. Se você quer recomeçar, comece por admitir seus erros e me deixe em paz. Eu me virei e meus seguranças a afastaram. A cena não teve gritos nem violência, apenas a frieza da verdade. Liguei para Ana Clara, que estava em uma audiência. Eu encontrei a Lourdes. Ela tentou pedir dinheiro. E o que você fez? Ela perguntou a voz tensa. Eu dei a ela a última lição. Deixei claro que ela não é mais nada para mim nem para nossa família. Eu a ignorei como você me ensinou a ignorar o barulho da cidade. Ana Clara relaxou. Você evoluiu, Zé. Você não precisa mais de mim para ser forte. Você é o seu próprio escudo. O ciclo está fechado. Nosso legado não foi apenas financeiro. Eu e Ana Clara criamos uma fundação para apoiar a educação rural, financiando estudos e bolsas para jovens da roça que, como eu, precisavam de oportunidades. Ana Clara era a presidente, garantindo que o dinheiro fosse gasto com integridade e sabedoria. Eu ensinava os jovens sobre a terra e o mercado,
Ana Clara ensinava sobre leis e ética. Não importa onde vocês nasceram. Ana Clara dizia aos alunos: vocês podem ser homens da roça com a mente de gênios da cidade. O conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de vocês. Usem a honestidade do campo e a estratégia da cidade. Essa era a nossa filosofia de vida. Hoje, eu olhava para a minha vida com uma gratidão profunda. Eu estava no alpendre da fazenda com 42 anos. Antônio estava montando o Trovão, o cavalo que Ana Clara havia aprendido a amar, no pasto, e Ana Clara estava ao meu lado, revisando relatórios, mas com um sorriso sereno. A dor da humilhação se transformou em uma força incrível. O desprezo de Lourdes me levou à mulher que me valorizava e me ensinava a prosperar. Eu peguei a mão de Ana Clara, a mão que segurou meu braço na reunião, que me ensinou sobre garfos e contratos, e que me deu um filho. Eu sou o homem mais sortudo do mundo. Eu declarei. E eu sou a mulher mais sortuda, Zé. Você me deu raízes. Você me deu um propósito que a cidade nunca me deu. Ela respondeu. Nós brindamos com cachaça artesanal. A minha escolha. E vinho fino. A escolha dela. A história do homem da roça que foi humilhado e encontrou o amor e o sucesso era real. E o segredo? Nunca esquecer de onde viemos, mas sempre aprender para onde vamos. Nossa vida era a colheita mais perfeita de todas. Abundante, honesta e cheia de amor. O Zé, o homem da roça, havia se tornado um gigante com os pés na terra e o coração na lei, ao lado de sua rainha.